Olá, o Car Podcast de hoje voltou para o Paraná, no Brasil, em Guaraçá. E a convidada de hoje já gravou um podcast, ela foi no segundo episódio, fez parte do segundo episódio. Só que como foi curto devido ao tempo, na época, e eu no início do Car Podcast, então eu convidei de novo e ela aceitou. Hoje ela vai explicar melhor, porque ela trabalha com assessoria de investimentos e ela é especialista em ativos virtuais. Portanto, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, assista o Car Podcast toda sexta-feira, curta, compartilhe. E agora a Jaque Bert vai nos falar um pouquinho mais sobre ativos virtuais. Vamos lá, Jaque? Bora! Obrigada por ter aceitado mais uma vez estar aqui. Imagina, eu que agradeço, é um prazerzaço estar aqui com vocês de novo. E o segundo Car Podcast, né? Logo eu tenho que fazer um Car Podcast lá na tua cidade. O dia que ela for na Inglaterra, ela vai gravar mais um por lá. Vamos gravar mais um, com certeza. Ela sempre tem assunto interessante e o importante, ninguém precisa pagar para ter uma consulta aqui com a Jaque Bert. Vamos lá, então. Com certeza. Vamos lá. O que você quer saber? Vamos fazer o seguinte, o que mudou nesses últimos meses? Porque eu estive aqui, nós fizemos um Car Podcast em junho, foi publicado em julho, né? Isso. E me diz o que mudou de lá para cá, porque parece que naquela época a gente chamava de ativos digitais, né? E agora mudou alguma coisa? São a nomenclatura está virtuais. vindo para ativos virtuais, mas isso ainda é um fórum de discussão, enfim. Por quê? Porque os ativos virtuais, eles abrangem outros ativos, né? Porque do que você fala assim, eu sou assessora de investimentos focada em criptomoeda. Então, criptomoeda é um tipo de ativo virtual. Em stablecoin é outro tipo de ativo virtual. Então, tokens também é outro tipo de ativo. Então, assim, quando a gente chama de ativos virtuais, aí já abrange todos esses ativos juntos. É isso aí. E tudo faz parte de digitais também, de ativo digital. Tudo digital. Tudo na era digital. O que a gente está chamando agora, na verdade, de novo mercado, a nova economia focada muito nos ativos virtuais, né? E você acha que tem mais pessoas aderindo a esse tipo de investimento desde que eu estive aqui, que fazem 4 meses, né? Agora, completando 4 meses. 4 meses, né? Pois é. Sim, cada vez mais as pessoas estão buscando informações, cada vez mais as pessoas estão buscando pessoas que entendam desse mercado para poder entrar no mercado de maneira mais confortável e segura. Assim, não vou dizer segura, porque todo investimento tem seu risco, mas é uma forma de adentrar a esse mercado sabendo o que está fazendo, né? E se não sabe o que está fazendo, o pessoal está procurando mais informações, porque hoje é curioso, hoje existem muitas pessoas falando dos ativos virtuais, só que na mesma métrica do antigo mercado. Fique rico, fique milionário, saiba como ganhar dinheiro, e não é assim. Né? Não é assim. Existe um risco muito grande da pessoa investir sozinho, sem orientação, ou buscar orientações vagas de vídeos curtos pela internet. Eu faço bastante publicações, converso muito com o meu público sobre investimentos. No entanto, não existe vamos dizer assim, uma fórmula mágica. Eu nunca prometo riqueza. O que eu prometo para as pessoas vamos ter consciência daquilo que você está fazendo? Olha, eu vou te trazer para uma consciência desse novo mercado, né? Diferente de você pegar vídeos assim e falar, eu vou fazer isso, aquilo, agora eu vou ficar rica. Então, uma pergunta, dá para ficar rica investindo, ou rico, investindo em ativos virtuais? Dá para ficar rico, sim. Existem várias formas de você ficar rico investindo nos ativos virtuais. Estudando muito, consistência e consciência daquilo que você está fazendo. E não é do dia para a noite, né? Vamos pegar, por exemplo, uma criptomoeda, a mais famosa de todos, o Bitcoin. Muitas pessoas ganhavam Bitcoin em joguinhos, então não valia nada. E aí essa moeda foi evoluindo, o projeto dela foi evoluindo, foi tomando corpo, foi tomando forma.
Teve pessoas que ficaram muito ricas porque tinham esses ativos e foram esperando ele amadurecer, os projetos amadurecerem e realizaram lucro. E tem outras pessoas que não vendem, utilizam isso como... as pessoas usam como reserva de valor. Então, assim, depende da estratégia que a pessoa utiliza. Dá para ficar rica? Dá. No novo mercado, no antigo mercado, tudo que você faz, se dispõe a fazer hoje, se você fizer com consciência e entendendo o que você está fazendo e consistência, dá para ficar rico, né? Você falou que você é uma pessoa bem constante, né, Ângela? Eu sou, né? E aí? Inclusive o podcast, como eu estava comentando, eu estou postando toda sexta-feira com a ajuda do Jonathan, que você me indicou, agradeço. Amém. Você me indicou. Indicou ele para muita gente. E deu certo porque ele entrega tudo no prazo, tem que agradecê-lo. Inclusive, ele esteve com o pé fraturado e ele ainda, mesmo assim, conseguia editar os vídeos e postar e fazer tudo para mim. Que eu pensei que ia ser difícil, eu pensei, de repente, né, não vai dar numa semana ou outra, mas mesmo fraturado, ele conseguiu. É isso aí. Deu conta. Pode colocar, Jonathan, se você quiser colocar isso que a gente está falando de você, pode colocar. Honrando a vida aqui do nosso Jonathan. Sim, eu sou uma pessoa de constância. Eu já fui, assim, algumas coisas não, mas em geral eu faço tudo com constância. Quero viajar? Então o que eu vou fazer para ganhar dinheiro extra? Não vou gastar dinheiro disso ou daquilo para viajar, mas eu gosto muito de viajar. Então, que bom. Eu faço uma coisa extra para ganhar dinheiro, para ter um dinheiro extra para eu poder viajar. É isso que eu faço. Porque tem gente que pergunta, como que você viaja tanto? Eu já fui em 27 países. Uau! Eu conheço... na Inglaterra tem 55 cidades e eu já fui em 51. Então, eu gosto muito de viajar. Que bom. Então, eu faço uma coisa extra para não ter aquela coisa, vou tirar dinheiro disso ou daquilo, né? Para viajar, não. Você acha que viagens é investimento? Com certeza. Para mim é. Não é? É investimento. Depende do tipo da viagem. Se a pessoa só viaja por viajar e se a pessoa não vive a viagem, não aprende com a viagem, né? não usufrui e ainda gasta demasiado, porque tem gente que viaja e fala, eu gastei 1.000 libras ou R$1.000 que seja em bebida, por exemplo. Então ela está gastando, eu acho que é um exagero. Exagero, né? Sim, mas se for uma viagem bem planejada, uma viagem, por exemplo, eu viajo, eu gosto da história do lugar que eu vou, gosto de saber a história. Eu estou vasculhando a Inglaterra, a história, é uma história muito rica. Então, história do Brasil, coisas do Brasil também, lugares que cada cidade que eu estou para ir, eu começo a pesquisar sobre aquela cidade. Ai, que bom. E se às vezes eu vou a trabalho, que às vezes eu não tenho muito tempo de pesquisar antes de ir, porque às vezes acontece, né, coisas assim, eu vou e eu pesquiso conforme eu posso. Quando eu estou lá, ou mesmo quando depois que eu volto para casa, quando eu tenho tempo eu pesquiso sobre a cidade em que eu fui, a cidade... porque eu gosto da história. Então, eu aprendo bastante e com certeza é um investimento. Viajar é um investimento se for uma viagem bem feita. E o que você acha sobre viagem? Então, só uma última pergunta sobre isso. Você acredita que já é rica em relação às viagens? E se eu comparar com as pessoas que eu conheço, com certeza eu sou rica. Porque as pessoas que eu conheço, poucas pessoas viajaram como eu, ou talvez mais, que eu convivo, né? Mas como eu moro na Inglaterra, nós temos uma vantagem muito grande lá, porque tem muitos países por perto e não é caro para quem mora lá. Então a gente só vai, entra no carro e vai. Há 2 semanas eu fui para a Escócia gravar um podcast. Uau. Eu só planejei, entrei no meu carro e fui. Menos de 6 horas eu estava na Escócia. Olha, menos de 6 horas? Sim, eu estava em Edimburgo. Então, para mim foi uma viagem muito rica. Eu já tinha ido lá antes, mas eu conheci lugares que eu não conhecia e eu fiz um podcast lá. Então, eu passei e eu trabalhei. Para mim, foi muito. Para você ver que a riqueza, ela não é só dinheiro, né? O dinheiro, na verdade, ele é uma energia. É o que tem que te impulsionar para fazer as coisas que você quer. Então, por isso que eu acredito que viagens é a coisa mais... Gente, eu viajo um monte também. Viajo bastante. Viajo bastante a trabalho. Viajo pouco para turismo, mas eu viajo muito a trabalho. Mas nessas viagens a trabalho eu consigo desfrutar um pouco do lugar que eu estou. Então, eu tenho clientes em Manaus. Eu fui visitá-los, não tão recentemente, já faz alguns meses. Mas eu consegui desfrutar do lugar, de conhecer um pouco mais. Eu tenho clientes, né, em Mato Grosso, já tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o lugar. Então, viagem também é um baita de um investimento intelectual, cultural, físico, mental, né?
Tem gente que acha que viajar é gastar dinheiro. Não vou gastar dinheiro com isso. Então, para algumas pessoas então tudo depende do seu ponto de vista, né? E para viajar, por exemplo, se eu hoje fosse para a Inglaterra e quisesse conhecer vários lugares, eu iria pedir a sua ajuda. Seria um prazer ajudá-la. Não é? Com certeza. Por quê? Porque primeiro que eu ainda não falo inglês. Eu falo assim, gente, eu sei não passar fome em inglês. Em inglês eu não passo fome. Mas eu não sei falar inglês. Pegar uma orientação de um lugar, alguma coisa, ou entender a história de um lugar. Então eu teria que ter alguém profissional entendido nesse assunto, né? Então, e hoje o foco nosso do Car Podcast é falar da importância das profissões, inclusive da minha. Pois é, mas é mesmo. Né? Inclusive, eu vivo perto de Cambridge, na Inglaterra, e eu passeio muito por lá, eu ando muito. Cada vez que eu vou em Cambridge, eu tiro fotos. Mesmo que eu esteja muito ocupada, eu paro, se eu vejo uma coisa, eu tiro foto. Eu tenho muitas fotos de lá e vídeo, né? Agora eu faço bastante vídeo. Então, quando alguém pergunta pra mim de Cambridge, eu te conto muita coisa. A história de Cambridge é uma história riquíssima. E é claro que eu não sei nem metade. Mas eu conto muita coisa. Quais os melhores lugares, o que você faz, o que você tem que fazer primeiro. Aí algumas coisas e valores. E as pessoas falam, nossa, você é guia turístico? Eu falei, não, eu não sou, eu só gosto de contar o que eu sei. Leicester, Cambridge. Então, algumas cidades que eu convivi bastante, que eu trabalhei, que moro perto, eu gosto. E aí eu acabo contando e as pessoas pensam, que acham estranho. Como que você é guia turístico. E às vezes ingleses já me perguntaram, nossa, eu moro aqui há anos e você sabe mais do que eu? Meu Deus! Pois é, mas tudo isso é uma questão de ter consciência de onde você está e o que você está fazendo. Sim. Assim, por exemplo, no mundo dos investimentos. Né? Eu vim do mercado tradicional, 20 anos praticamente trabalhando em instituições financeiras tradicionais e faz 2 anos que eu estou no novo mercado. Então, é um novo mercado. Eu também aprendo todos os dias. No entanto, assim, a gente vai aprendendo e vai criando uma escala de conhecimento, né? E tem pessoas que querem entender, querem conhecer e não sabe por onde começar. Eu sempre falo assim, gente, não comece com vídeos curtos. Comece com pessoas que entendam realmente do mercado, que tenham um trabalho sério. Jamais vai na cabeça das pessoas que falam assim, fique rico fazendo tal coisa. Não é fácil ficar rico. Não, gente, tem que trabalhar, até nos investimentos. Você tem que ter constância, tem que trabalhar os investimentos, você tem que regar, ou seja, colocar o dinheiro ali para ele poder crescer. Depois tem coisas que mudam também, algumas regras mudam. Então, você que está a par desse assunto, você sabe indicar aos seus clientes o que mudou, por que mudou, como que é melhor fazer, se é melhor mudar também. Sim. Quem não tem um pouquinho de conhecimento e quem não sabe, precisa de um profissional com certeza. Com certeza. Porque senão fica ali estagnado, fica ali patinando e não ganha. Mesmo pensando que está ganhando, às vezes não está, né? Olha, uma coisa que é muito interessante a gente entender também é a diversificação dos investimentos. Tanto em ativos virtuais ou o mercado tradicional, nunca é bom a gente ter tudo numa cesta só, né? O importante é que a pessoa já tem que entender assim, se acontece uma emergência, de onde eu posso tirar o dinheiro? Isso a gente chama de liquidez. É a capacidade que você tem de fazer a sua reserva se transformar em dinheiro para que imediatamente você tenha ele em mãos. Então, resumo disso é liquidez. E aí existem as durações dos prazos de investimento. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu vou colocar esse dinheiro aqui, todo o meu dinheiro, numa baita de uma aplicação que me rende bem para 1 ano. Aí dá 3 meses, acontece algum imprevisto, vamos organizar aqui. Aí vamos supor, dá uns 3 meses, acontece um imprevisto e a pessoa quer sacar esse dinheiro. Não dá, então tudo isso No caso, não dá ou ela pode sacar e ter alguma penalidade, ter que pagar alguma multa, alguma coisa? Depende do produto. Então, por isso que é interessante sempre ter o assessor de investimentos. Por quê? Porque ele enxerga situações que a pessoa sozinha não enxerga. Então, uma pessoa que quer investir não começa sozinho. Procura pessoas próximas de você que entendam do assunto. Aí tem uma outra coisa também, tá? Muito delicada da gente dizer. Existem profissionais e profissionais em todas as esferas, né? O assessor de investimento, o correto, e graças a Deus eu trabalho dessa maneira. A gente está muito focado no que o cliente quer, naquilo que o cliente precisa.
Porque assim, quando você escuta um vídeo pela internet, fala assim, invista aqui, invista ali, ele está falando para uma massa enorme de pessoas. Aonde essa pessoa deve investir? Mas esse produto, de fato, vai fazer sentido na sua vida? Você investir, por exemplo, num produto que tenha... Não vou falar nomes de produtos não, tá? Vamos falar mais só sobre os prazos e travas. Para não ficar, né, abrindo muito leque. Mas enfim, se você investe num produto que ele tem um prazo de 12 meses, mas ele tem uma baita de uma rentabilidade, tá, então investe um pouco naquilo lá. Não fique em cima de coisas assim que todo mundo tá falando, todo mundo tá falando isso, todo mundo tá falando aquilo. Todo mundo tá falando aquilo que interessa para si, para fazer você trazer produto para ele. Então o assessor de investimento, ele é o contrário disso tudo. O assessor, ele está interessado em saber como é a sua vida, o que você faz, entender o que você precisa, diagnosticar falhas no seu, vamos dizer assim, no seu processo de investimento ou no seu projeto de investimento, né? E aí orientar da melhor maneira possível. Como, por exemplo, se você vai ao médico, é para cuidar da tua saúde, não é? Sim. Saúde física ou mental. E a saúde financeira? Vai para onde? Fala pra mim. Tem que ser um especialista no assunto. É especialista no assunto. E eu vou te falar uma outra coisa. Tá cheio de gente por aí que às vezes faz vídeo longo também e não tem uma especialidade como você tem. Porque isso, eu vou te contar uma coisa. Uma pessoa na Inglaterra, eu não vou dizer nome porque é antiético, queria me indicar para me ajudar financeiramente. Queria me indicar alguém. Daí eu fui pesquisar a vida dessa pessoa. Ela é especialista e tal e tal. E daí ela vai te ensinar sobre reserva de emergência. Eu falei, reserva de emergência eu já faço há muitos anos. Inclusive eu tive Covid, eu fiquei internada. E as minhas contas, se eu ficasse um ano internada, minhas contas estavam pagas sem eu mexer nas minhas contas. Olha que beleza. Mas ela vai te ensinar se você tem que comprar ou vender imóveis. Eu falei, olha, eu tenho imóveis no Brasil, eu tenho imóvel aqui. Então eu já faço isso também. Mas isso, começou a falar. Daí eu comecei a pesquisar a vida da pessoa, porque ela estava insistindo muito e ela queria vender um curso num preço super faturado. Olha. Quando eu fui pesquisar a vida da pessoa que dava essa palestra e que ajudava pessoas financeiramente, a ficarem bem financeiramente, eu descobri que ela vive de benefícios na Inglaterra. Ai, meu Deus. Ela não tem casa própria, ela mora num quarto, divide casa, nada contra, mas mora num quarto, divide casa com outras pessoas, tipo uma pensão. Não tem nem 1% da estabilidade que eu tenho. Não que eu seja 100% estável, não que eu seja rica. Mas, daí como que eu vou pagar 1.000 libras no curso de uma pessoa que está endividada, que vive de benefícios do governo e que não tem nem casa própria? Daí, você entendeu? Então é isso que eu falo, procurar a pessoa certa. Eu preciso tudo. Alguém quer me vender alguma coisa? Eu sou assim, eu não sei se eu tô certa ou errada, mas eu não compro o que as pessoas querem me vender. Eu compro o que eu quero comprar, o que eu acho que eu preciso comprar. Exato. Eu sou assim, em todos os sentidos. Então isso que você falou, procurar alguém que entenda do assunto, que seja especialista no assunto, para não ser enganado também. E que vive o que prega. O que fala, sim. Né? É verdade. Olha, uma coisa, assim, nada contra, gente. Eu também sou acima do peso, tá tudo certo. Mas vamos supor, como que você vai, por exemplo, para um personal trainer ou para uma nutricionista que esteja mais acima do peso que eu? Realmente, não dá. Não dá. Não dá. Né? E numa cabeleireira que o cabelo dela tá pior que o seu. Daí você vai falar, poxa vida, então meu cabelo, se ficar que nem o dela, vai ficar pior. Então, verdade. Não dá. As pessoas nunca vão procurar um profissional que esteja pior do que você. O profissional, ele tem que estar sempre à frente. Pesquisar também o que eu acho. Sim. Porque às vezes a pessoa fala, eu sou isso, eu sou aquilo, e ela não é. O que eu sempre procuro estar à frente é no estudo. Meu Deus do céu, tem que estudar muito, tem que aprender muito. Eu passei alguns dias, inclusive, e eu gosto de estudar muito, assim, a linguagem das pessoas, né? Como as tribos, vamos dizer assim. Eu gosto muito de pesquisar as tribos. Tem os jovens falam de uma forma, isso, as pessoas de idade de outra. E às vezes se você for falar a mesma linguagem, um de idade não vai entender o que você está querendo dizer para um jovem. Não. Por exemplo, eu tenho passado alguns tempos numa fazenda de um tio meu, Mato Grosso. E, menina, eu fui em trator, quanta tecnologia o agro tem. Gente, o agro é tecnológico demais, demais. Muito, é muito. E eu fui aprender, assim,
um pouco mais sobre a linguagem da tribo agro, vamos dizer assim. Por que não? Por que não? Né? E é muito bacana. Se você vê uma coisa que eu achei fantástica, por exemplo, no mundo dos investimentos, a gente fala muito sobre diversificação. Quando eu fui visitar lá essa propriedade do meu tio, ele estava na época de esperar esperar o milho crescer. Então eu acompanhei alguns meses, né, indo algumas vezes. Então o milho era pequenininho, um brotinho, depois ele cresceu e eu cheguei a participar inclusive da colheita. Não vi uma bonequinha. Você sabia que cada fiozinho de cabelo da bonequinha significa um milho ali dentro? Então se ela tem um monte de fiozinho... Olha aqui, eu aprendendo sobre milho com uma especialista em investimento financeiro. Que riqueza de podcast, pois me diz. É. Maravilha. E aí existem... Vamos imaginar assim um bairro e existem as quadras. Cada quadra eles chamam de talhão. Então, cada talhão, eles colocam uma semente diferente. Porque, dependendo do clima, uma semente ou outra semente, ela desenvolve melhor. Então, assim, pode ser que esse ano a semente A se desenvolva super bem. E no próximo ano, a semente A já não se desenvolva tão bem, de milho. Então, cada talhão, eles colocam um tipo de semente. Ou dois tipos, enfim, dependendo do tamanho ali da propriedade. Mas o fato é que eles diversificam demais a espécie do próprio milho por causa do clima. Ele pode se dar bem se o clima se comportar de um jeito e pode não se dar tão bem se o clima se comportar de outro jeito. Então o investimento, gente, tem muito a ver ali com a própria... vamos dizer assim, as próprias diretrizes do agro. O investimento você tem que ter um talhão de um talhão de outro, um talhão de outro. Por quê? Para ficar rico no final. Para ficar rico no final. E tem que ter constância. Então o cuidado ali era constante, chovia, ia ver quantos milímetros que choveu. Na parte da colheita, é legal, você sabia que o milho você não pode colher quando chove. Porque ele pesa muito e aí o agricultor, ele perde na hora de vender para o silo, né, ou para as cooperativas. Você sabia disso? Não, eu não sabia disso. Pois é. Então, quando chove, tem que esperar secar o milho para depois você continuar colhendo ele. E assim, por exemplo, vamos supor, você compra vamos falar de Bitcoin. Vamos falar de um ativo. Você compra o Bitcoin na alta. E aí choveu, vamos dizer assim. O Bitcoin caiu, você vai vender ele na baixa? De jeito nenhum. Não pode. Para perder dinheiro não, né? Não pode. Fica com o seu ativo e tenta subir depois. E assim são com alguns outros ativos. Agora, existem situações de que ações, por exemplo, de empresas se derretem. E aí acabou, morreu, já era. Então, por isso que tem que diversificar. Você trabalha com ações também? Ou é só não. Só um tipo de só produto? Trabalho com os ativos virtuais. E quantos tipos de ativos virtuais tem, né, que você trabalha? Mulher, é uma boa pergunta. Eu não... que eu trabalho. Você trabalha, sim. Que eu trabalho são 3 dos certo. Ativos, né, você quer falar os virtuais, nomes? que seriam Bitcoin, Ethereum e dólar digital. Então, esses são os principais que eu trabalho. Você quer explicar um pouquinho de cada um, se tem alguma diferença? Tem diferença, né? O Bitcoin e o Ethereum, a gente chama ele de criptomoedas. E o dólar digital, que é o que a gente mais trabalha, inclusive, né? O dólar digital você trabalha mais do que? Mais do que as criptomoedas. Okay. O dólar digital, a gente chama ele de stablecoin. Por quê? Moeda estável. Isso, moeda estável. Por que a gente chama ela de moeda estável? Porque ela é lastreada no dólar real, vamos dizer assim, no dólar fiduciário. O que é o dólar fiduciário? É aquele papel moedinha mesmo que você... Aquela moeda dólar mesmo, você põe na mão. Você põe na mão, enfim. Mas o que acontece? A cada dólar digital emitido, é colocado essa mesma quantidade no Tesouro Americano. Então, olha só, a empresa Tether, que é a empresa que emite os dólares digitais, ela tem muitas ações do governo americano. Né? Muitos títulos públicos ações não, muitos títulos públicos do governo americano. Então, por que ela é aceita também em todos os lugares do mundo? Porque ela tem um lastro. Então, uma stablecoin, ela é uma moeda digital pareada em algo que já existe.
Existem stablecoins, por exemplo, lastreado em petróleo, lastreado em ouro. Então isso significa que se eu tenho essa moeda digital, tem que existir uma reserva, que é o que era o dinheiro antigamente. Ou seja, a moeda estável, ela é estável porque tem uma reserva. Porque ela tem uma reserva. Certo. Já as criptomoedas, elas não têm nenhuma reserva. Tem quantia limitada. E quantia limitada. Até 2140, se eu não me engano, haverá 21 milhões de bitcoins emitidos. Então você imagina que hoje, vamos colocar hoje, né? Nós temos 8 bilhões de pessoas. Você acha que isso vai ser raro? Muito raro. Muito raro. E não pode mudar a estimativa da quantidade, não tem como mudar. Não, encerra ali, ponto e basta, acabou. Não tem E pode ser choro nem criada. E vela. você acha que pode ser criada outra moeda no futuro? Outro tipo de moeda? Ou alguma coisa similar? Nossa, a gente passou pela tentativa de criar o real digital, que foi o Drex, né? Que o pessoal falou assim, que o projeto foi abandonado. Na verdade, o projeto, eu acredito que vão passar ainda por algumas outras transformações. Não está completamente abandonado, não. Né? Acho que só a forma ali que o governo não se entendeu muito bem do que fazer, mas eu acredito que vai ter então real digital. Sim. Vai ser similar ao dólar digital, moeda estável. O brasileiro, acho que não. Não? Do Brasil. Meu Deus, por que não? Conta pra Porque gente, assim, Jaque. existem formas de você fazer stablecoin. Eu tenho um probleminha com os nomes, às vezes eu esqueço, mas como que funciona? A stablecoin, o SDT, ela é descentralizada, vamos dizer assim. Ela não fica... O que você faz com ela, o que não é exposto o seu nome, entendeu? Existem as transferências e tudo mais e você não fica exposto. Agora, o que o Brasil, o Drex, que o Brasil queria fazer era que o governo ficasse sabendo de toda a sua movimentação. Isso não acontece numa stablecoin USDT, por exemplo. Então, no Brasil, eles queriam que isso daí... Ai, que susto. Eu achei que tinha acabado o combustível. Não, é uma... Pausa, volta. Então, enfim. Então, existem essas moedas que os governos querem implantar para poder colocar uma rastreabilidade na população. E isso não foi muito bem aceito. Né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas é estranho aí. Porque como é que o dólar é uma moeda estável e daí o real, né, que é uma moeda... Quer dizer, é a única moeda que tem no Brasil, brasileira, né? Então não vai ser estável. Isso é realmente... na verdade, a própria moeda fiduciária já não é estável, né? Ela está oscilando muito em relação ao dólar. Por quê? Né? Olha, o que eu vou dizer aqui não tem nada a ver a preferência política, tá? O que eu vou dizer aqui é só uma leitura de mercado sobre o nosso atual momento econômico. O que a gente vê é um governo gastando muito e agora tendo que arrecadar muito, subindo vários impostos para poder pagar a dívida. E aí isso cria essa incerteza, essa instabilidade. Por exemplo, assim, eu vou colocar um dinheiro investido na sua empresa, Ângela. Mas eu tô vendo que a Ângela tá gastando dinheiro à torta, sem necessidade. À torta e a rolé, como dizem por aí. Então, assim, gastando muito. Eu vou investir na sua empresa? Não é seguro. Não é seguro. Mas se você fala assim, não, fica tranquilo, eu te pago 15%. Que é a taxa Selic hoje. Então as pessoas, olha, você paga bem, mas então o teu risco, e eu tô vendo que você tá com risco alto. Então as pessoas vão o quê? Vão investir, mas não vão investir tanto quanto poderiam se você não estivesse gastando tanto dinheiro. E se você não estivesse demonstrando tanto risco no mercado, não precisaria pagar juros altos. Então é isso que está acontecendo com a moeda brasileira. E entendam, gente, não é posicionamento político. É só o que está acontecendo no momento. Acontecendo e tá tudo. E assim... É o que está acontecendo e ponto. Não tem como final. mudar. A não ser que os políticos, os atuais ou os próximos mudarem. Sim, aí tem que ter uma mudança de comportamento na estratégia política financeira. Só. Okay. Mas vamos mudar de assunto, não gosto de falar de política, não. Não, a gente não está falando de política, nós estamos falando da realidade. Mas infelizmente, política faz parte. É triste. Tudo bem, então eu já entendi sobre moeda estável, espero que as pessoas que estão assistindo entendam que a moeda é estável, que não é estável. Você trabalha com
dois tipos de criptomoeda e o dólar digital. O dólar digital. Já explicou um pouquinho sobre isso, sobre a criptomoeda. Tem mais alguma coisa, alguma novidade sobre criptomoeda que talvez alguém nunca ouviu falar ou se ouviu falar não entende, que você gostaria de falar pra gente sobre isso? Não é pirâmide. Não, hoje as pessoas... Olha, acho que eu falei isso num podcast anterior. Acredito que sim, eu lembro que você e eu vou falar de novo. Acontece que o Bitcoin, ele surgiu muito perto ali de quando o Bebom, o Intelex Free caiu. Aí o pessoal fala, isso é uma nova forma. E não tem nada a ver um processo com outro processo, né? Então, tem que estudar, tem que ir a fundo. Não quero estudar, vamos falar com o assessor de investimento. O que mudou, por exemplo, daquela época que a gente fez para hoje, todo profissional precisa ter as suas certificações. E hoje tem a CCA, que é a certificação de criptoativo, emitido pela Ambima. Porque eu acho assim, eu lembro que na Inglaterra, algumas pessoas que investiram em criptomoeda, no Bitcoin, que era famosa, né? Elas tinham tipo uma carteirinha digital provando que aquela Bitcoin era original, era genuína. Isso. Se não tivesse uma carteirinha certificada, o Bitcoin era falso, porque tinha gente vendendo, né? Se aproveitou da onda para vender falso para pessoas, né? Entendi. Então, aí aqui no Brasil, como que é isso? Também tem como certificar se a pessoa estiver comprando um Bitcoin ou outra criptomoeda? Tem como certificar? Sim, agora é pela hash. E assim, no Bitcoin você consegue fazer a consulta pública. Se você comprou um Bitcoin e você vai ter a hash, você vai lá nesse sistema e consulta. Vai dizer se ele é real ou se ele é falso. Então, antes da pessoa comprar, ela já pode certificar, né? Antes de pagar por isto? Ou como que é isto? Para ela certificar? Assim, hoje, eu não consigo imaginar um golpe nesse sentido. Por quê? Porque existem empresas como a nossa, que é uma exchange. O que é uma exchange? Especialista no assunto. Ela é uma casa de câmbio de ativos virtuais. Então, existe a casa de câmbio, existe a exchange. Então, as duas fazem negociações, um do papel ali, né, da moeda fiduciária e outro dos ativos virtuais. Eu vou te dar um exemplo da Inglaterra que aconteceu muito. Inclusive, aconteceu com uma pessoa que eu conheço lá. Ela é uma pessoa conhecida, trabalha com tradução, é uma pessoa que tem uma profissão, fala muito bem inglês, só que ela foi enganada. Ligaram para ela, ou entraram em contato com ela, ela colocou 200 libras em bitcoins, só que a pessoa que vendeu para ela bitcoins pediu, olha só, aqui no Brasil acho que não sei se tem, isso deve ter, né? Mas eu não conheço, na verdade. Porque você pode transferir através da sua conta bancária para pagar por isto. Se a pessoa for enganada, o próprio banco resgata o dinheiro. Se a pessoa provar que... Então, o próprio banco resgata o dinheiro dela e devolve na conta dela. Claro que vai investigar, vai demorar alguns dias, mas isso acontece. Só que daí, este vendedor vendeu para ela de uma forma enganosa. Ele não deixou que ela pagasse com a conta bancária. Ele falou para ela, os bancos estão contra bitcoins. Você pode mandar por uma agência de envio, porque daí tem as agências de envio que a gente vai lá, coloca dinheiro. Por exemplo, se eu quiser mandar dinheiro para o Brasil, eu mando através de uma agência de envio. Por quê? Porque se você colocou na agência de envio e ele mandou para conta de outra pessoa, não tem como a pessoa reaver o dinheiro. Você entendeu? Então ele a enganou. Ele falou, não mande pela sua conta bancária, porque ele já era... E depois ele queria... Daí ela falou, agora eu quero tirar o dinheiro. Daí ele falou que lá tinha bastante dinheiro, que ia aumentando. Daí um dia ela falou, eu quero tirar o dinheiro. Só que ele falava, você tem que pôr mais. Pra você tirar, você tem que pôr mais, tem que pôr mais. Daí ela me pediu ajuda. Falou, o que eu faço agora? E daí eu falei, primeiro certifica se é. Daí não tinha. Daí ela foi atrás. Porque daí foi assim que a gente descobriu que através do banco ela teria o dinheiro de volta. Mas através da agência não teria como reaver o dinheiro. Ela perdeu o dinheiro que ela investiu. Só que por sorte abriu os olhos antes de colocar mais dinheiro. Então eu não sei se aqui no Brasil também tem este problema, porque é aí que está o risco de entrar em contato com a pessoa que você não conhece, você não sabe quem é, não tem, por exemplo, ele não mostrou cara, ele só ligou, só foi através de ligação. Você está na mídia, você está mostrando, você fala sobre o seu trabalho, você pode visitar a pessoa, fazer online, etc. Mas você trabalha numa empresa idônea, né? Então
tem uma confiabilidade. Mas imagine, dá uma dica para quem está sendo enganado com o mercado digital. Dá uma dica para não entrar em arapucas. Olha, o ativo digital, o ativo virtual, o ativo virtual não é uma arapuca. Arapuca é o que as pessoas colocam em volta. Então, essas 200 libras poderia ser... coloque 200 libras aqui numa poupança, vamos supor, aqui da Inglaterra. Então, você vê assim que o golpe acontece porque as pessoas fazem. Não é porque o dinheiro em si é golpe. As libras não são golpe. O dólar, o real não é um golpe. Os ativos virtuais também não são os ativos de golpe. O golpe em si, ele não acontece porque o ativo utilizado ali é um golpe. Ele acontece porque as pessoas que estão em volta estão com o objetivo de dar um golpe. Então, para fugir desse tipo de situação, conheça a pessoa, conheça a empresa. Pesquise, né? Pesquise sobre isso. Pesquisa muito bem. Não vai na empolgação, não vá na promessa de ficar rico, não vá na promessa de dinheiro fácil. Nada é fácil, nada é fácil. Tudo tem que ser construído com constância, com estudo, com consciência do que está fazendo. Então, a minha maior dica é: fica atento, não caia na besteira de enriquecimento rápido, porque a maioria dos golpes, ele vem com a promessa de enriquecimento. É verdade. Mas você já parou para Vai ganhar muito dinheiro, ou então você vai ganhar muito dinheiro, mesmo que ele não promessa que a pessoa não vai ficar rico, mas porque 200 libras, no caso, ou que seja 200 reais, a pessoa não vai ficar rica, ela sabe que não existe, mas ela pensa, vou ganhar bastante rápido. Bastante rápido, não dá. Que dá para ganhar bastante rápido? Algumas situações acontecem, né? De você comprar uma ação. Lembra que Magazine Luiza uma vez, a ação dela explodiu para um monte. As pessoas ganharam muito dinheiro, depois ela caiu. Então, mas assim, depende do mercado e depende de quanto a pessoa investiu também. Né? E o mercado é cíclico. Não dá bobeira. Não pode dar bobeira. Porque é complicado você acreditar e ir nesse tipo de filosofia. Vamos ficar rápido logo. E você sabe qual é o problema? Eu tenho 40, você deve estar na minha idade. Eu já estou bem mais que você, bem mais, já estou na outra casa. Então, assim, você sabe qual é o desespero maior? Às vezes as pessoas que chegam na nossa idade ou não conseguiram construir um patrimônio legal, estão maduras agora, porque vieram de origem humilde, eu vim de origem humilde, ou perderam. Então, e aí, o que acontece? A idade vai batendo na porta ali e a pessoa fala, cara, meu Deus, eu preciso ficar rico logo, porque na minha cabeça lá da minha adolescência, para mim, eu ia aposentar com 40, 50 anos, eu ia já estar com um patrimônio super legal. Então, se você quer um 40 mais, ou seus 30 e tantos mais, não se apavore, né? Tudo que a gente vai adquirindo ao longo do tempo é conhecimento. Então, eu perdi muita coisa. Eu perdi muita coisa. Valeu a experiência. Valeu a experiência. Então, assim, você pagou caro para estudar a escola da vida. A gente paga caro, né? O Ozzy, o teu menino, me falou, acho que ele perdeu 2.000 libras com 18 anos, que ele foi tentar investir, não deu nada certo e, perdeu o dinheiro. Perdeu o dinheiro. Meu filho perdeu. Olha, eu nem sabia que ele tinha te contado isso. Ele me contou. Que ele perdeu. Ele me contou. E eu falei, Ozzy, poxa, que legal, você pagou 2.000 para aprender. Libras no curso no curso da vida. Então, faz parte. Né? Perder também, a gente não pode olhar só para aquilo que a gente perdeu. Olha para aquilo e fala assim, o que eu posso aprender com isso aqui para não acontecer mais? Então tem que ter paciência. E os novinhos também, os novinhos que querem ficar rico da noite pro dia, seguindo um monte de gente que fala, faça isso, faça aquilo, que você vai ficar rico. Jovens, tem que ter constância, tem que ter estudo, né? E tem que ter paciência com o tempo. Não vale a pena seguir a onda do momento sem estudar, sem saber o que está fazendo. Tudo é uma construção. Mas sempre tem a onda do momento, aquela coisa assim. Fique rico com isso, porque fulano ficou. Claro que alguém fica às vezes. Claro que tem. Mas tem muita gente que mente também, e principalmente na internet tem muita mentira, como você está falando, vídeos curtos. Tem pessoas que alugam carros para aparecer e tal. Sim. Casas, não é? Muita coisa assim para parecer ricos. Eu vi um dia um rapaz falando que ele pegou 10 camisetas diferentes e ele alugou o carro por 2 dias, ou um dia, eu acho.
E ele fez vários vídeos com camisetas diferentes, e cada dia ele postava para as pessoas pensarem que ele era dono daquele carro milionário. Meu pai amado. E ele mesmo falou, eu fiz isso e foi assim que eu fiquei rico. Ou seja, ele enganou as pessoas para ficar rico, mas não é assim que se deve fazer. É melhor fazer com constância, fazer devagar, bem feito, né? O ser humano, ele tem um negócio chamado feeling, né? O feeling, então... Mas para algumas pessoas é difícil cair a ficha, como dizem, a ficha. né? Então, as pessoas, elas estão sentindo o cheiro da coisa, né, que não é legal. Mas ainda assim, dão sequência, tentam insistir, porque acha que aquilo vai ser rápido, né? O resultado rápido. Então... não existe. Mas a melhor coisa é um profissional explicar o assunto, exato, esclarecer. Ninguém fica musculoso da noite pro dia. Ninguém chega na Inglaterra e ninguém emagrece 1 hora. Não é? Ninguém emagrece 10, 15 quilos em uma semana, 2, 3 dias. Ninguém vive magro sem ter os seus devidos cuidados. Então, tudo é paciência. Com o tempo, né? Tudo é o tempo. Dá tempo ao tempo. Então, faz assim, dá 3 dicas para pessoas não caírem no golpe. A gente já estava falando sobre isso, dá 3 dicas infalíveis, dicas para a pessoa lembrar, fácil de lembrar, não caia num golpe. Mas quer investir em criptomoedas ou em ativos digitais ou ativos virtuais, procura um profissional. Como ela, ou se você já conhece algum, procura. E depois a gente vai deixar também as redes sociais dela de novo, da nossa querida Jaque Berti. Isso. Jaqueline só para a mãe dela, a gente já sabe disso. Né? Jaqueline é só a mãe. Só Jaque Berti, a mãe dela só que pode chamar de Jaqueline. E ainda vem com um carimbo da Havaiana junto. Jaqueline! Joga o chinelinho. Que perigo de mãe. Então então dá as 3 dicas para que seja fácil lembrar quando a pessoa precisar falar, eu vou investir, o que eu tenho que lembrar? 3 dicas então. Então vamos lá. Primeira dica super importante. Procure um profissional. Não tem um profissional perto de mim. Pesquise sobre a empresa. E terceiro lugar, como eu vou dizer isso? Segue teu coração. Segue teu coração. Tenta entender ali se o que você está fazendo de fato é correto ou não. Se você não sentiu paz no que você está fazendo, para e analisa. Dá tempo. Não faça nada de imediato. Não sentiu paz no coração, naquilo que você faz, para e dá tempo para você analisar. Nunca faça nada de impulso, acho que uma dica também, acho que uma dica é a pessoa começar com pouco, não já, vou começar com bastante. Começar com pouco, fazer tipo quarta teste, dica, né? Pronto, uma quarta dica complementar aqui da Ângela. Comece devagar, com pouco, testa. Eu testo, sabia? Eu testo plataformas, eu testo formas de transferência, eu testo outros mercados. Tudo com um pouquinho. Às vezes para daí ter o que falar, ter o que explicar para os seus clientes. Isso é muito bom. Mais uma dica para procurar um profissional que testa, que sabe o que está fazendo. Exato. Está falando. Ótimo. Então, isto você disse para evitar essas coisas, né? E testar. Agora, dicas, vamos lá, 2 ou 3 dicas para quem já está pronto para investir, quem já entende um pouco do assunto, quem quer mesmo investir. Vamos lá. Dicas agora que não é golpe nem nada. Que pronto, eu vou investir com a Jaque ou com outra pessoa que está assessorando financeiramente. Primeira coisa, analisa se o assessor está de fato interessado em ouvir a sua história. Porque, primeiro, gente, um assessor genuíno, ele vai ouvir a sua história. Ele quer entender aonde ele pode te ajudar. Então, quando eu converso com alguém, eu estou o tempo todo, assim, perguntando coisas que possam me ajudar. É como se fosse uma consulta médica. O médico, para poder entender o que você sente, ele vai te enchendo de perguntas, para poder te dar um diagnóstico. Então, primeira coisa, analisa se o assessor está interessado genuinamente naquilo que você está falando. Interessou? Segunda parte, não disponha 100% do seu capital. Começa com uma quantia que você se sinta confortável. Não vá por rapidez. Coloque uma quantia que é um novo mercado. Então, olha, eu me sinto confortável em colocar 10% do meu patrimônio. Eu me sinto confortável em colocar 50% do meu patrimônio. Tá tudo bem, mas vá na medida em que você se sinta confortável. Porque investir num novo mercado, as pessoas precisam estar
confortáveis e investir o dinheiro delas. Você não pode colocar o teu dinheiro e ficar todo dia à noite. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Ai, meu Deus, não dá. Então, como bolsa de valores que às vezes as pessoas não dormem, esperando o pregão para ver qual vai ser. Sim. Aí esses profissionais, eles têm estômago. Eu, por exemplo, eu não tenho estômago para ficar fazendo trade de nenhum tipo de ativo. Eu gosto, o meu perfil é prazo, consciência e constância. É esse. Tem perfis, não, que são mais arrojados, que gostam de comprar, vender no mesmo dia, lucrar com isso. Tem pessoas, aí tem que ter um estômago que eu não tenho. E tá tudo certo. E essas pessoas também ganham dinheiro, não deixam de ganhar dinheiro. Mas se você quer uma pessoa que também... Mas às vezes o risco é maior. O risco também. Com certeza é muito maior. Muito maior. Depende da pessoa. Se você quer uma constância, ganhar dinheiro, ter dicas para ter uma constância eficaz... Isso. Está aí a dica. Gente, olha, pode falar suas redes sociais, né? Daí depois a gente vai conversar mais um pouquinho. Daqui a pouquinho tem a nossa paradinha de chocolate. Hoje é chocolate brasileiro. Então, minhas redes sociais, Jaqueline Bert Investe, o Instagram. Lá eu tenho à disposição, inclusive, o meu contato particular, tá? Então o telefone que tá lá, você fala direto comigo. Tá vendo, Teve alguma dúvida? Ah, outra coisa, meu Deus, que é muito importante a gente falar, amiga. Fala. As pessoas acham que... porque ela é uma assessora brasileira. Eu ajudo muito brasileiro fora do país. Os nossos assessores aqui da UniUX no Brasil, a gente atende muito brasileiro fora do país. Porque as pessoas ganham em dólar e aí elas têm a oportunidade de investir em próprio dólar. No caso, libras, também dá. Transforma em dólar e aí investe numa moeda forte. Então, assim, eu sei que o teu podcast é aberto também pro mundo inteiro. Pro mundo. Eu já estive em 3 países e voltei pro Brasil gravando podcast. Pois é. Então, já em quase 4 meses de podcast, 3 países diferentes. Então, se a pessoa mora fora do país, né, os brasileiros que moram fora do país, eles podem investir na nossa empresa aqui no Brasil. Embora você me falou uma coisa muito interessante, que na Inglaterra a galera não quer voltar, quer ficar lá, né? Antigamente, quando eu cheguei lá em 2001, quando eu fui pra Inglaterra, muita gente queria trabalhar, vir pro Brasil, comprar uma casa, fazer um negócio. A maioria, ninguém falava, eu vou ficar na Inglaterra. Eu acho que era uma das únicas que logo que gostei, pensei, vou ficar por aqui e tal. Então, pouquíssimas pessoas queriam ficar lá. E hoje em dia, não. As pessoas querem investir lá. Inclusive, tem mais gente empreendendo na Inglaterra, investindo, porque eles querem ficar lá e eles querem ganhar mais dinheiro ou produzir mais dinheiro para vir mais vezes para o Brasil, passear, visitar a família. Mas a maioria agora não pensa em voltar a morar aqui. Ou talvez voltar quando aposentar. Mas o investimento mesmo é importante para ganhar mais, para render mais o dinheiro, né? E depois um dia, quem sabe, voltar mais... A maioria agora quer ficar morando lá. Quer ficar morando lá, né? Então, a gente pode assessorar essas pessoas também, que queiram ficar morando lá ou queiram voltar para cá, enfim. Por enquanto, todo investidor aqui no Brasil, ele tem que ter o teu, né? No caso, tô falando da nossa empresa, ela tem que ter o CPF. Então, eu acredito que todos os brasileiros têm CPF. Inclusive, quem nasceu lá acaba tirando o CPF também CPF na embaixada aqui. Ou aqui. Então, o primeiro requisito é ter CPF e a gente consegue investir. E se fala inglês? Dá também. Dá também, né? Dá também. Dá pra gente conversar e explicar legal. Que legal. Uma dica importante. Tem mais alguma dica, alguma coisa que você queira contar, que você queira falar, além do investimento? A dica mais valiosa de tudo: sintam paz no que vocês estão fazendo. Não sentiu paz, não pressão, nada não é uma pressão. E também uma coisa que foi falado no outro podcast, mas se alguém não assistiu, o assessor de investimentos cobra para auxiliar, para tirar dúvidas, para dar uma dica, como você está dando aqui de graça, né? Mas o assessor cobra para isso? Não cobra. Um assessor não cobra uma consulta de investimentos, né? A gente é remunerado através da captação de clientes e quem nos remunera é o escritório. Então, porque eu sou um assessor de investimentos e para conversar comigo eu vou cobrar uma consulta. Isso não é correto. Não é ético. Mais uma clarificação. Gente, olha, aqui estamos na pracinha do centro de Guaraçá. Agora a gente vai parar para a paradinha de chocolate. Vamos ver um lugar próprio ali, acho que ali do lado esquerdo, ali assim, tem um lugarzinho, a gente para.
A gente vai comer chocolate. Ela escolheu Nestlé. É um chocolate que tem na Inglaterra também, mas esses são diferentes. São Nestlés. Esse chocolate Nestlé são brasileiros. E a gente, como sempre, ela abre a caixinha e a gente divide o chocolate. Porque eu gosto muito de chocolate também. Então, eu juntei o meu hobby e o meu vício. E aqui... Como não, né? Por que não? Aqui a gente pode subir. Tem carro ali. Vamos subir aqui nessa pracinha? Não sei se... Pode. É a pracinha da igreja. Pracinha da igreja. Então, a gente vai subir aqui. Porque a pista é bonita. A gente aproveita, linda, então, né? É linda mesmo. E a gente aproveita para comer o nosso chocolate. Gostei muito de mais um podcast com a Jaque Bert. E aqui, o chocolate que ela escolheu, ela teve outra opção. Eu coloquei ali, tá amassadinha, mas tá fechada, ela vai abrir. E a gente vai comer chocolate. Oba! Vamos lá. Faz tempo que eu não comi esse chocolate brasileiro hoje, olha. Na verdade, a última vez que eu comi chocolate aqui no Brasil foi com ela. E agora que eu cheguei de viagem. Olha! Nós comemos sonho de valsa, não sei se você lembra. Foi sonho de valsa? É. Aí daí não tinha caixinha. Naquela época estava no começo, assim, não tinha caixinha, só tinha os bombons. Mas agora tem caixinha no Car Podcast. Ô, amiga, foi a primeira brasileira, né? Que você gravou aqui do Car Brasil, Podcast? Sim, foi, né? Sim, foi o segundo episódio, porque o primeiro eu tinha feito na Inglaterra. E daí ela foi a primeira aqui. Primeira aqui, o segundo episódio, a primeira brasileira daqui. Eu vou escolher esse aqui, o Alpino. Escolhe um pra mim. Escolhe um pra mim. Você gosta de chocolate branco ou preto? Eu gosto de todos. Ah, então vamos de Galac. É bom. Esse é bom. Tintim, dá pra... Ó, vamos fazer tintim aqui nessa saúde, câmera. Negócios, bons negócios. Sempre. Ah, e deixa eu te mostrar uma coisa. Eu coloquei aqui no bolso. Espera aí. Gente, é surpresa aqui, ela não sabe. Meu Deus, geralmente eu faço surpresa com meus convidados, mas... Olha, ela vai levar um abridor de Coca-Cola. Do Brasil. Aqui. Olha, é uma legal. raquete de beach tênis. Ah, é uma raquete, olha. É uma raquete de beach tênis, tem um abridor. Adorei, um abridor. Olha, vou levar assim, é um chaveirinho, tem tudo a ver com o carro. Chaveirinho para pôr no carro, Car Podcast. Adorei, muito obrigada. Chaveirinho com abridor de Coca-Cola, tá? Não é cerveja, porque eu não posso dirigir e beber. Olha como é bom, né? Muito. Maravilhoso. Gostei do chaveiro. Gente, mais uma vez. Se vocês assistiram até aqui, espero que já estejam inscritos no Car Podcast no YouTube. Se não, se inscrevam, curtam, compartilhem, comentem aqui o que vocês acharam. Se foi legal as dicas dela. Ativa o sininho também do Car Podcast. Se tiver alguma pergunta, viu? se alguém tiver dúvida, faz uma pergunta lá também, que eu mando pra ela, ela responde. Bora. É isso aí. Adoro. Gente, vamos ficar por aqui. Mais um podcast Beijo. Aqui no Brasil. E agora eu vou curtir a família, tá? A gente tá aqui numa fazenda, por isso que a gente veio gravar em Guaraçá hoje. Ela veio nos visitar, fazenda da minha irmã. E agora a gente volta pra lá, que é pertinho daqui. O outro foi em Paranavaí, onde ela mora. E hoje foi aqui, porque... Obrigada. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe todo esse seu público maravilhoso. E até a próxima. Muito obrigada a você. Tchau. Até a próxima tchau. sexta, gente.